pastor Agostinho Jaime Massingue. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Queremos dar graças, Senhor, por nos permitir termos este momento de poder aprender do Senhor, que é sábio em tudo o que faz. E queremos pedir que a sua vontade possa se manifestar, que o Senhor nos permita ter um momento de aprendizado. E em todas essas coisas damos graças ao Senhor e no nome de Jesus te bendizemos. Amém. Agostinho Jaime Massingue, que irá falar conosco sobre salvação. Ele que começou seu ministério em 2019 na igreja de Michavutene, depois de ter graduado do Seminário Nazareno em Maputo. Pastor Agostinho, boa noite. Boa noite. Como está? Bem, graças a Deus, não sei do seu lado. Muito bem, eu também estou bem, graças a Deus. É um grande prazer recebê-lo hoje no nosso programa para nos ajudar a perceber melhor a questão da salvação. E gostava de saber de si agora o que é a salvação. Muito obrigado. A salvação, na verdade, é um tema, diríamos, central, da vida cristã e podemos definir como sendo uma dádiva, um dom da parte de Deus, e que a mesma salvação é a libertação do homem do pecado e também das consequências do mesmo pecado. Ok. E acredito que essa é uma questão que muitos cristãos têm em querer saber se é possível um cristão perder a salvação. De fato, esta é uma pergunta muito quente e um bocado complexa, porque temos diversas correntes teológicas que falam sobre isso. E temos, por exemplo, o calvinismo, que defende que não é possível perder a salvação. Uma vez salvos, nós permanecemos salvos até o final, porque eles acreditam na questão da predestinação. Mas quando já voltamos para o lado dos arminianos, que é o nosso caso, nós acreditamos que é possível que alguém perca a sua salvação. Isso porque sempre discutimos à luz do livre-arbítrio. Então, se a pessoa tem esta liberdade de escolha, então abre-se uma porta para que este indivíduo possa perder a salvação. Outro aspecto que é importante perceber é que há pessoas que acabam se iludindo com práticas ou uma cultura religiosa e acaba associando isso à salvação. Uma coisa é estar salvo e outra é estar familiarizado com a cultura ou com as práticas, diríamos, religiosas. E nós ainda mais acreditamos nesta possibilidade, porque se formos a ver a palavra do Senhor, ela nos mostra uma coisa muito interessante, mesmo em Timóteo, que ele nos mostra que nos últimos tempos alguns irão abandonar a fé. Então, para abandonar, primeiro é importante que tenha
ou que tenha passado por este cenário. Então, quando falamos que vão abandonar, é porque já tiveram este contato e por alguma razão abandonaram. E também ainda levanta a questão de ter que perseverar. Então, isto também ainda está a cargo do mesmo homem manter-se na posição em que Deus teria lhe concedido. Ok, e por causa dessa questão também ficamos com a dúvida em querer saber como é que podemos saber se alguém está salvo ou não. Isto eu diria que é algo um bocado mais simples. Nós sempre iremos descobrir isso através dos frutos. E uma das formas muito fáceis de perceber isto é olhar a sua vida antes de aceitar a Jesus e depois de aceitar a Jesus. Se é que a sua vida antes e depois parece ser similar, então há um defeito nesta mudança. Provavelmente pode ter feito uma mudança de 360 graus. Então, que na verdade continua para a mesma direção. Então, significa que se somos salvos, íamos em direção ao inferno e demos meia volta, vamos, diríamos, rumo ao céu, de volta ao céu. Então, olharíamos mais na questão dos frutos, estão em Gálatas capítulo 5. Ok. E para alguém que não é cristão ou ainda não é salvo, por que essa pessoa deve buscar ou almejar a salvação? Quanto a esse aspecto, nós podemos recorrer a Salmos 24. Ele diz: quem entrará no lugar santo? E a resposta a essa pergunta é aquele que é limpo de coração, puro de coração e limpo de mãos. Então, este é um aspecto que nós poderíamos levar em consideração. Todos nós desejamos ir ao céu, mas não desejamos abandonar o pecado. Então, para quem ainda não foi salvo, é importante perceber que não haverá hipótese de estar na presença de Deus e ser aceito na presença de Deus sem que tenha passado pela salvação. Okay. E para terminar, pastor, qual é que deve ser a atitude de um salvo? A atitude de um salvo, eu diria que seria exatamente responder com uma outra passagem bíblica do apóstolo Paulo, que nos incentiva a correr rumo ao nosso alvo e que o nosso alvo deve ser a inteira santificação. Então, este deve ser o nosso objetivo, a nossa meta diária. Certo. Muito obrigada, pastor, por nos permitir aprender consigo acerca da salvação. Com certeza que foi capaz de responder às nossas questões e estamos muito gratos por recebê-los no nosso programa hoje. E já a seguir teremos um momento de louvor com o nosso grupo da casa e depois disso viremos a pregação com o pastor Agostinho Jaime Macinque. Oh
Paz e graça, amada igreja. Vamos ao momento de ouvirmos a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo número 3. Vamos ler o verso de número 23. Assim diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo número 3, verso de número 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos a orar. Gracioso Pai, gracioso Deus, te glorificamos por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assim como penso que já é do nosso conhecimento, o tema para o dia de hoje fala sobre a salvação. E para compreendermos a salvação, é importante começarmos falando pelo pecado. A Bíblia aqui em Romanos, ela nos fala que todos nós pecamos. Não há ninguém que possa ter o mérito ou a graça por si só de se achar melhor que os demais. A Bíblia ela nos mostra que através do Gênesis, com o pecado de Adão e Eva, todos nós ficamos contaminados. E por causa disso, nenhum de nós é digno de se achegar à presença de Deus. Mas para que pudéssemos se achegar à presença de Deus, matando ou satisfazendo esta necessidade que o homem tem de estar em comunhão com Deus, Deus ele tem um plano de redenção e esse plano consistia em trazer o seu único e amado Filho para que ele fosse morto em uma cruz. Então aqui começa a história da salvação. Quando Deus começa a descrever e a traçar um plano de redenção, então nós começamos a pensar na hipótese ou na possibilidade de sermos salvos. E esta possibilidade ela começa desde Gênesis, quando o homem ele peca e Deus ele usa um animal inocente para poder encobrir o pecado do homem. Então aí nós começamos a ver este plano de Deus a se manifestar. Muitas vezes temos o hábito de falar que Jesus foi crucificado, que ele morreu, ele ressuscitou. Mas não basta simplesmente falar desta informação. É importante compreender como é que aconteceu este processo todo de redenção. Então Deus tem a ideia, tem o desejo e incumbe a Moisés a missão de ir até o povo para fazer a pregação da palavra, a fim que o povo ele possa voltar para ele. Então, neste momento, nós vemos a última praga, que é a morte dos primogênitos, onde nós vemos o milagre da redenção do povo de Israel, ou do povo hebreu, em que ele dava uma indicação clara que todas as portas deveriam ser cobertas de sangue para que o espírito de morte não pudesse entrar sobre esta casa. Então, uma coisa é importante, ou algo de importante acontece aí, que é a primeira menção da palavra Páscoa, que ela significa passagem, e outros dizem passar por cima. Então a morte ele vinha cobrar o que é dele por direito, mas porque havia um ser inocente que já havia sido morto, ela teve que passar por cima, não manifestando o seu efeito, pois a culpa já havia sido paga. Mas isso não foi suficiente. Então Deus ele envia Jesus, e Jesus ele vem, nós começamos a ver pela entrada triunfal dele a Jerusalém. Cantaram Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Então foi grande alegria, mas também foi um momento de grande tristeza, porque o povo se aborreceu ao perceber que Jesus não vinha para cumprir o propósito ou o desejo que o povo tinha. Que lição nós tiramos daí? É que Jesus não vem para satisfazer a nossa necessidade, não vem para satisfazer os nossos desejos, mas ele vem para materializar a sua vontade sobre as nossas vidas. Então nós começamos a ver esse Jesus sendo preso. Nós começamos vendo esse Jesus sendo entregue aos romanos. Isso tudo pura e simplesmente porque ele não fez o que era do agrado do povo. Ainda hoje nós vemos isso. Quando pessoas dentro da igreja apresentam orações de ameaça. Se o Senhor não me abençoar com tal coisa, não permanecerei. Mesma coisa é o que acontece no julgamento. Quando é dada a opção entre Barabas e Jesus, a quem vocês querem escolher? Então ele diz, nós escolhemos a Barabas. E o próprio Pilatos, ele mostra que essa é uma escolha errada. E eles trazem uma palavra. Se o nosso sangue não for suficiente para cobrir tal erro, até os nossos filhos podem ser alcançados. Barabas para mim hoje é escolher a nossa própria vontade. Barabas para nós hoje é escolher aquilo que agrada a nossa carne. Embora a gente saiba que é nocivo a nossa carne, nós permanecemos querendo-as.
Então, todos os dias somos entregues essa pergunta: entre Cristo e Barabas, quem vocês escolhem? A salvação, ela se encontra em Cristo. E olha só por que eu digo que esta salvação se encontra em Cristo. Porque tudo e toda a trajetória de Jesus era suposto ser o que ia acontecer sobre as nossas vidas. Um dos aspectos é o açoite que ele tomou para pagar a minha e a sua culpa. Às vezes só terminamos aí no ele foi açoitado. Havia uma vara que era usada naquele momento, que tinha cerca de 10 tiras. Em cada uma dessas tiras tinha mais outras 4. E na sua extremidade pendurava-se ou amarrava-se ossos e alguns fragmentos metálicos. E eram esses que eram usados para chicoteá-lo. E não significa que a cada vez que ele era chicoteado, 40 marcas eram deixadas em seu corpo. E em nenhum momento ele foi chicoteado num tom de massagem ou num tom de cócega. E não significa que a cada chicote que ele levava, uma marca se deixava em seu corpo. E essa era a marca necessária para a minha e a sua salvação. Olha só que as marcas foram tão profundas que os estudiosos dizem que era possível ver as veias rompidas. Era possível ver parte dos órgãos expostos pela forma como ele foi torturado ou pela forma como ele passou por esta aflição. E um dos aspectos que muito me agrada é que ele passa por isso após Pilatos ter confirmado que este homem é um homem sem culpa. E não significa que ele sem culpa morreu para que eu e você, que somos culpados, fôssemos salvos. Não sei se entendemos a dimensão do ato redentor de Cristo. Penso que outra coisa também foi perceber que os mesmos que cantaram Hosana eram os mesmos que diziam crucifique-o. Penso que a pessoa que já lidou com a ingratidão ou já teve o azar de passar por um cenário de ingratidão sabe o quão doloroso é. Então Jesus passou por isso, olhando as mesmas pessoas que multiplicou o pão, olhando as mesmas pessoas que ele curou, sendo as mesmas a falarem crucifica-o. Este foi o preço para a nossa redenção. Imagine depois do cenário que eu falei, das feridas abertas sobre o corpo de Jesus, era colocado sobre ele um manto. E que este manto ficava grudado ao seu corpo. Na medida que o tempo passava, o pano também ficava molhado com sangue. E depois secava. Mas quando chegou o tempo de carregar a cruz, necessário foi que puxassem aquele manto para que ele pudesse carregar a cruz. Ele foi despido e lhe deixaram em uma situação de vergonha total, por mim e por si. Este foi o preço pago pela minha e a sua redenção. E a mesma Bíblia diz que Jesus carregou a cruz. Geralmente ele só carregava a parte horizontal da cruz, a pessoa que ia ser crucificada, pois a parte vertical ela já estava no local da crucificação. Mas para Jesus não foi assim. Ele teve que carregar tanto a parte horizontal quanto a vertical, mesmo depois dos açoites, para ver que ele fez um trabalho completo, um trabalho perfeito. E sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Coroa essa de espinhos. Se calhar esta palavra de colocar é que nos cria distração. A verdadeira palavra é que cravaram sobre a sua cabeça. Significa que os espinhos tiveram que perfurar a cabeça de Jesus. Aquela coroa de vergonha que Jesus carregava sobre a sua cabeça era para mim e para si. E chegado ao lugar da sepultura, ele foi crucificado. Penso que já vimos até nos filmes que esse processo é feito no chão, mas depois tinha que se levantar a cruz. E naquele ato em que se assenta a cruz, certamente o seu corpo balançou e ele pura e simplesmente esteve suspenso por meio de pregos. Pregada na cruz estavam os meus e os seus pecados. E Mateus, ele nos fala ainda mais, 28, que o véu que estava no templo foi rasgado.
O véu que fazia a separação entre o lugar santo dos santos e o povo. O povo, ainda que fosse ao templo, não podia entrar ou ter acesso ao lugar santo dos santos. Mas quando Jesus ele é pregado e crucificado, e ele diz, está consumado, o véu ele se rasga de cima a baixo, mostrando que eu e você já temos o privilégio de fazer parte da família de Deus. Este é o processo da redenção. Este é o processo da salvação. Este é o meio e o preço que foi pago para a minha e a sua salvação. A pergunta que resta é: aceita receber este presente, esta dádiva de Deus? Porque não temos capacidade suficiente para pagar. Em nenhum momento nós vemos que Jesus gritou, pois o grito é uma reação psicológica que ajuda a aliviar a dor. E não significa que Jesus sentiu toda a dor necessária para que pudéssemos alcançar a salvação. Amados irmãos, vos convido nesta noite a abandonar o pecado e se apegar a Deus. A abandonar a nossa vida. Se mais uma vez tivermos que escolher entre Jesus e Barabas, entre Jesus e os nossos prazeres carnais, a melhor escolha é Jesus, pois sem Ele ninguém poderá ver ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Guarde esta palavra, guarde esta palavra. Disto depende a minha e a sua salvação. Foi pago um bom preço para que eu e você hoje pudéssemos dizer e rainha mahala é isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos a orar. Gracioso Pai, gracioso Deus, obrigado por este tempo da palavra que o Senhor nos deu. Nos capacite a guardá-la sobre os nossos corações e a praticá-la em nome de Jesus. Deus para todos sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Quero agradecer a todos que puderam se juntar a nós no programa de hoje. Estivemos a falar da salvação. Devemos nos lembrar que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Espero que cada um de vocês no próximo programa e que Deus abençoe.